árvore grande que é o hip hop. No caso aí a gente está falando especificamente do elemento rap hoje em dia, mas a gente sabe que você começou como b-boy e tal, mas não é isso que eu quero perguntar para você. Eu quero saber aí, primeiro que você conte assim, numa síntese, um breve histórico da sua família, que é um lance muito importante, né, dentro da cidade de Manaus, até a chegada aí da sua adolescência, seu contato com a música, seu contato com a dança. Como é que foi esse lance, Rafa? Bom, antes de mais nada, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer estar em Manaus, porque aqui são minhas raízes, né? Meu pai nasceu aqui, Maestro Cláudio Santoro, ele é filho da terra, e uma das coisas mais interessantes é que ele nunca, assim, em todo lugar que ele viveu no mundo, ele sempre fez questão de falar isso, né? Que era amazonense e filho da terra. Então, eu acho que é muito importante isso, ele valorizava muito isso, né? E a minha mãe, né, era professora, foi dançarina clássica, era coreógrafa, então lá em casa a arte, a gente respirava arte, né? Mas é interessante, até os meus 10 anos de idade, vamos dizer assim, 12, até praticamente até os 12, 13 anos, eu escutava mais música erudita, né, em casa, e mais jazz, essas coisas mais populares, né, MPB, coisas mais bossa nova, então, mas a música erudita, a música clássica era uma coisa muito... E aí eu acho que eu fui, como se diz, seduzido, profanado, vamos dizer assim, pela música eletrônica, no início mesmo, do Electro Break, no início dos anos 80, 83 e tal, quando começaram. Eu sempre era um aficionado em ficção científica. E quando vieram as danças de robô, aquilo é uma coisa que, sei lá, uma coisa que me atraiu. Aí, cara, pra ser b-boy foi um pulo, né? Eu comecei a dançar na rua, comecei a ir pros bailes e... Isso aí por volta de que ano, Rafa? 83, 84. Quer dizer, eu fui da primeira geração de b-boy. Daquela que fazia espelhinho, né? Andava com o look de Michael Jackson, imitava aquele passo do Michael Jackson. Agora eu vou te falar uma coisa, sabia que aqui em Manaus começou na mesma época? Não, eu acho que no Brasil teve vários focos, né? São Paulo, Rio, Manaus, foi uma febre na época, né? O início do break. Então me fala aí, você disse que ouvia muita música erudita. Dentro da música erudita você ouvia o quê? Olha, de tudo. Ouvia Portabella, seu pai ouvia e aí... Não, meu pai foi um grande divulgador na época que a gente morou no exílio na Alemanha, de Villa Lobos, com certeza, né? Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos. Mas eu sempre gostei muito de Gershwin, sempre gostei muito de Ravel, sempre gostei muito de Bach, né? Mas hoje em dia, por exemplo, com todo esse movimento da música antiga, que é tocar com os instrumentos de época, músicas barrocas, que é Bach, meu irmão é cravista, ele toca música barroca, então eu só consigo escutar agora música barroca Bach, Haydn, com instrumentos de época, com cravo, com flauta travessa, esse tipo de coisa assim. E eu, na verdade, isso também foi a minha bagagem, vamos dizer assim, musical de ouvido. E também, como eu me formei como engenheiro de som, eu tenho capacidade de gravar qualquer tipo de música. Então, eu sou, hoje em dia, um dos principais caras que grava orquestras, grava conjuntos clássicos e tal. Quer dizer, eu vou dos extremos, né? Desde o erudito ao hip hop. Quer dizer, mas eu acho que é importante a gente ter esse leque aberto. Eu falo isso muito pra molecada, gente. Você tem que ouvir de tudo. Você tem que aprender a apreciar de tudo. É importante isso. E eu acho que também você falou que é engenheiro, né, e tal. Então, já está dando toque aí para profissionalização, para você aprender, não só de olho empírico, mas também ter um aprofundamento para poder ter esse know-how que você tem. Eu me formei em 89. Eu tive uma chance de uma bolsa de estudos dos Estados Unidos para fazer esse curso. Mas até lá, eu já trabalhava em estúdio, mas eu era muito praticão, igual muita gente até hoje, praticão. Mas eu tinha vontade de ter essa parte teórica, eu tinha vontade de estudar mesmo, né? E quando eu tive essa oportunidade, eu fui, viajei, estudei, você entendeu? Eu me lembro até hoje que eu tinha um orçamento certo de dinheiro para eu almoçar, pra passar o mês, né? Tomar um café, almoçar, né? E jantar. Eu descobri que se eu não almoçasse, se eu economizasse o dinheiro, no final do curso eu tinha o dinheiro exato para comprar um sampler, né? Para poder produzir. E foi o que eu fiz, cara. Quando eu cheguei em Nova York, tal, antes de voltar ao Brasil, eu comprei um sampler usado, dava com um usado, né? E novo não. Aí o pá, comprei, trouxe e o sampler praticamente revolucionou a minha vida como produtor, porque foi com essa ferramenta que eu dominava muito bem que eu comecei a me bancar e me destacar na produção musical na área de hip hop. Isso aí, se hoje em dia é caro, que tem muita gente que produz, né, sampler, tem muita... E você imagina isso nos anos 90, né? Exatamente, imagina no início dos anos 90, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, você foi b-boy, você dançava e tal, e... Por incrível que pareça, não, né? mas a gente sabe que... Aí, escuta, me fala uma coisa, qual foi o seu primeiro grupo de dança que você dançou e eram quantos caras? Você tem alguém que ainda tá nativa, tá cantando rap, ou os caras todos pararam, viraram a voz, que nem você falou? Não, acho que, bom, minha primeira crew foi The Breaks, a
gente ganhava. De qual cidade, Rafa? De Brasília mesmo, né, da Asa Norte. O break em Brasília, se enganam, as pessoas acham que nasceu na Ceilândia. Foi a segunda geração que foi em Ceilândia. Muita gente reivindica isso, né? Fala que... Não, a primeira geração foi Sobradinho, Plano Piloto e Guará, né? Isso falando do contexto de bairros lá de Brasília. E começou por esse lado. Na Ceilândia foi a segunda geração. Eu falei isso no meu livro, né? E mostro muitos grupos. E o segundo grupo foi a União Smurf, que era que a única pessoa que está ativa desse grupo é o DJ Leandronic, que até toca até hoje, toca com o Batubatê, que é uma banda de percussão que eu toquei alguns anos junto, né? Mas assim, uma das minhas maiores frustrações do break, eu dançava mais em cima, fazer mais pop rock e tal. É o que eu faço. Electro Boogie, né, que é aquelas coisas mesmo de waves e tal. Mas eu fazia alguns passos no chão, mas eu nunca consegui fazer aqueles power moves, aqueles... Nem eu. Eu era frustrado por causa disso, era muito frustrado. Aí, eu acho que quando pintou a primeira oportunidade de realmente fazer música, ou então produzir, ou fazer as sequências musicais para o pessoal dançar, eu comecei a ficar mais como DJ. Mas sorte nossa é que aí tivemos aí a oportunidade de ter um cara como você que é muito valioso pra música nacional. Toca fita 3 em 1, cara. Eu gravava na rádio, aí na minha época era assim, se tocava nas festinhas que a gente organizava, uma música da rádio que vinha com vinhetas, era vaia. A galera já sabia. Quem tava na festa vaiava tudo. Então o que eu fazia? Eu pegava as fitas e passava por uma outra fita, editando, no pause, tirando as vinhetas. Pra ninguém vaiar, entendeu? E quando a gente ia dançar, né, fazer os rachas, eu já deixava a programação das músicas certas para primeiro o chão, depois fazia toda a sequência, né? E aquilo... Mas na verdade a paixão nasceu pelo meu pai, porque meu pai foi um dos primeiros a fazer música eletroacústica, que é o avô da música eletrônica, vamos dizer assim. E ele tinha tinha um estúdio na universidade, tinha um monte de equipamento que ele não usava mais, não se interessava mais, eu fui pegando gravador de rolo, fui pegando mesinha de mixagem, fui pegando sintetizador, levando pra casa e não sabia mexer em nada, fui fuçando, ligando de qualquer jeito, quebrei um monte dele, mas também comecei a aprender sozinho mesmo. Isso aí mais ou menos em que ano, mais ou menos? De 85 a 89, por aí. Levou aí entre 4 e 5 anos pra já ter uma base, exatamente, né? Meus primeiros 2 tocadiscos foram 2 garrades, depois tive 2 gradientes. Só tive 2 técnicas depois que eu gravei meu primeiro disco, cara. Cara, eu acredito. Me fala uma coisa aí, qual foi, assim, os primeiros, o teu contato com o rap, assim, pra você produzir o rap, pra você se ligar, ó, o rap é um som legal, é um som que eu me identifico ou não, mas é um som que eu gostaria de produzir, o teu contato com a rapaziada, assim, dá pra citar? Dá, foi em 1987, quando 2 malucos, né, que depois virou o grupo de Gerardo Magrebos, era o Freire e o Rossi, bateram na porta da minha casa. Que a gente sabe que você tem um monte de disco de break, a gente veio gravar. Assim, de cara, né? Tá na bom. Cara dura. Entra aí. Você acha que eu gravei alguma coisa pra eles? Vocês mal marra, gravei nada. Falei, vocês têm que botar pro outro domingo, né? Vocês têm que fazer por merecer. Aí os caras, eles trabalhavam como contínuo, office boy. Aí eles, não, que a gente tem um rap de contínuo. Aí foi assim, primeira vez que eu já tinha uma bateriazinha eletrônica, eu acho que era da Korg DDM1, uma coisa assim, aquelas bem rústica caseira. E aí o que aconteceu, a gente fez nossa primeira produçãozinha, que isso nunca saiu um disco, né? E aí pintou, quando eu comecei a trabalhar no estúdio, em 88, como técnico, aí um cliente que era o Objetivo, na época do colégio, pediu para fazer uma música, um jingle em estilo rap. Aí eu chamei ele, foi a primeira vez que o Marcão rimou. Foi assim, o Marcão, o Freire, o Rossi chamaram o Tubarão e o Marcão. E aí eles fizeram a letra, eu fiz a base, e a gente fez um jingle para rádio de 30 segundos para o colégio Objetivo em rap. E aquilo tocou. Talvez tenha sido a primeira remuneração deles também, né? Foi, na verdade ninguém ganhou nada. Para que eles ganharam o quê? Não ganharam foi coisa nenhuma. Era sorte, a gente só... Neguinho ficava ouvindo os comerciais para ver que... Mas o luta é difícil, essa do rap.